Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje vamos falar sobre uma realidade que começa a aparecer na nossa sociedade e que, a breve trecho, pode ser que os venha a bater à porta. Falamos da seguinte situação. Como vocês sabem, a lei prevê que num contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, o agente económico, durante um determinado prazo, atualmente 3 anos, é responsável pelas desconformidades, digamos, defeitos, se assim quiserem, embora o termo não é o mais correto, se manifestarem no bem ou no serviço. De outro modo, se um consumidor adquire um determinado bem ou lhe é prestado um determinado serviço, nos 3 anos seguintes ao contrato, o agente económico é responsável pelas desconformidades que nesse bem ou nesse serviço se vierem a manifestar. E a questão que aqui se levanta é a seguinte: pode o agente económico transferir para uma seguradora as obrigações que para ele podem advir em caso de desconformidades manifestadas no bem ou no serviço prestado, vendido? Bom, eu tenho algumas dúvidas, pelo menos em 2 situações. Em primeiro lugar, no caso de desconformidade, o consumidor tem direito a quê? Tem direito à substituição, à reparação, tem direito à redução do preço ou à resolução do contrato. Antigamente o consumidor optava, destes 4 direitos, pelo que queria. Podia escolher, quer a reparação, quer a substituição, quer a redução do preço, quer a resolução do contrato, escolhia. Atualmente não é assim. Primeiro, reparação ou substituição, só se não for feita ou tiver sido mal feita, ou o agente económico se recusar a tal, é que o consumidor avança para a segunda opção. Então, já que não repara, não substitui, ou então reparou e reparou mal, ou então reparou e ainda veio com mais defeitos do que aqueles que tinha, então nesta situação o consumidor avança, por exemplo, para a resolução do contrato. Ora, e é aqui que se levanta as minhas dúvidas. Que num contrato de seguro, se admitirmos que é possível um contrato de seguro em que o agente económico transfere para uma seguradora as obrigações, o cumprimento das obrigações que para ele decorreriam do caso de haver uma desconformidade naquele contrato de compra e venda ou naquele contrato de prestação de serviço, aqui o que nós questionamos é isto. Os direitos dos consumidores são aqueles 4. No caso de redução do preço ou de resolução do contrato, será possível transferir isto, o agente económico transferir isto para uma seguradora? Não creio. Desde logo porque não foi com a seguradora. A resolução do contrato é um ato que, pela sua natureza, é exercido entre as partes do contrato. Ora, eu comprei um carro ao senhor A, à empresa A, ao stand A, portanto, se eu quero resolver o contrato é com ele que eu posso resolver, não é com outro. Se eu quero reduzir o preço, há aqui uma modificação do negócio e quanto a um elemento essencial, que é o preço. Portanto, eu se quero reduzir o preço ou se quero resolver o contrato, eu tenho que fazer esta redução ou esta resolução com quem eu contratei. Mas isto não é possível fazer-se com um terceiro, porque não foi com esse terceiro que eu negociei. Mas assim já não será no caso da reparação ou da substituição. Entendo que aqui é possível
que o agente económico transfira para uma seguradora as obrigações que para ele decorriam de um contrato em que se tivesse manifestado no bem ou no serviço desconformidades. Aqui eu acho que é possível conceber-se que há uma desconformidade, ok, quem vai substituir, quem vai assumir a obrigação de substituir ou de reparar, vai ser a seguradora. Aqui eu acho isto possível. E há outra coisa que aqui temos que ter em atenção, que é o seguinte. Então, se é possível nestas duas situações de reparação ou de substituição, isso quer dizer o quê? O consumidor que negociou com o senhor A e que, portanto, o bem, digamos assim, que lhe comprou tem defeito, ele está obrigado a aceitar que agora seja a seguradora a proceder à substituição ou à reparação, não pode impor que isto seja feito pelo vendedor. Eu tendo a aceitar e a admitir que o que é importante para o consumidor é que haja a reparação ou a substituição. Quem a faz é indiferente. E, portanto, se há uma transferência de responsabilidades do agente económico para a seguradora, desde que não resulte para o consumidor uma redução dos seus direitos, é perfeitamente, entendo eu, é perfeitamente possível. Se houver naquele contrato uma redução dos direitos do consumidor, aí já não é possível. Ou seja, imaginemos que a seguradora o agente económico só transferiu para a seguradora a responsabilidade pela reparação. Se o consumidor quer que seja garantida a substituição. E o agente económico diz, tenho seguro, vai ter com a seguradora. E a seguradora diz, quer a substituição, eu não garanto, porque não está no âmbito do contrato de seguro. Bom, o que é que aqui o consumidor tem? Muito bem. Vai junto ao agente económico e diz, você transferiu para eles a reparação, não foi a substituição. Portanto, eu quero a substituição, é consigo que eu tenho que falar, não é com a seguradora. Ou, então, vice-versa, ao contrário. Transferiu a substituição, não transferiu a reparação e o consumidor quer a reparação. Vai junto do agente económico acionar os seus direitos que não tenham sido garantidos que não tenham sido assumidos pela seguradora. Portanto, nessa situação de redução do preço ou resolução do contrato, eu não consigo imaginar que isto seja possível porque, repito, o contrato não foi celebrado com aquela seguradora e a resolução e a redução do preço tem que ser entre as partes no contrato. E, portanto, isto não é possível transferir-se para uma seguradora. Diferente do direito à reparação ou à substituição. Nesta situação, é possível desde que não resulte para o consumidor uma redução dos seus direitos. Se resultar uma restrição, um cerceamento dos seus direitos, o consumidor pode, nessa parte que não foi transmitida, não foi transferida para a seguradora, ou em que foi transferida, mas com redução dos seus direitos, então nessa parte pode sempre exigir do agente económico que assuma diretamente a responsabilidade. Estejam, pois, atentos a estas situações, a estas novas realidades. Isto vai começar a acontecer, já está a acontecer no dia a dia. Voltamos com mais um tema no próximo programa. Até lá, fiquem bem, vemos por aí. Tchau.